Fazer carro bonito não custa mais caro do que fazer um carro feio. E a Renault precisava de um modelo que fosse justamente o oposto ao Duster e para agradar ao público feminino. A resposta veio com o modelo aqui atrás de mim. Eu sou Alexandre Akashi, crítico automotivo, e acompanhe agora a avaliação do Renault Captur. E para conquistar todo tipo de público, a Renault apostou em linhas limpas e arredondadas, e na pintura em 2 tons. Sob o capô, o Captur tem um motor 1.6 flex de 120 cavalos e 16,2 kgfm de torque quando abastecido com etanol, acoplado a uma transmissão automática tipo CVT com 6 marchas virtuais. E apesar desse motor fazer parte de uma nova família de motores desenvolvidos pela Renault, ele ainda tem o tanquinho de gasolina que você precisa abastecer para dar partida em dias frios. Um item interessante que o Captur tem é a chave, tipo cartão. Não é uma novidade, mas esse aqui vem com um sistema que quando você fecha o carro e se afasta, ele trava sozinho. Agora, para poder entrar no carro, você tem duas opções. Mesmo com a chave perto e puxando a alavanca, ele não abre. Ou você aperta esse botão preto na porta, ou você aperta o comando aqui na chave. Bom, se por fora o Captur ele é totalmente diferente de um Duster, por dentro a história é diferente. Ele lembra muito o irmão mais feio. Inclusive, os controles estão dispostos da mesma forma errônea que no Duster. Por exemplo, a central multimídia ela fica numa posição péssima de se visualizar quando você não conhece o trajeto. O controle de cruzeiro também fica num lugar que só quem tem Duster ou só quem tem carros da Renault está acostumado com eles. Isso aqui é um controle de volume e para mudar as estações do sistema multimídia. Ele até que está bem posicionado, mas ele fica bem escondido dos olhos. E quem não está acostumado com esse tipo de carro, com esse tipo de coisa, passa por isso muito desapercebido. Outra coisa que chama atenção no Captur é o nível de acabamento desse carro. Ele é cheio de plástico duro, que não combina muito com o design dele. Os bancos desse modelo são de couro, mas isso é um item opcional. Apesar da central multimídia estar localizada numa posição ruim para se visualizar e não contar com aquele espelhamento de smartphone, ela é bem completa, ela é bem legal porque ela conta com GPS e ela tem um negócio que a Renault acertou em cheio, que é esse Driving Echo, que ele te dá um relatório da viagem e diz inclusive quanto você andou sem consumir combustível. O que significa distância sem consumo? São as reduzidas. Por exemplo, numa descida, quando você tira totalmente o pé do acelerador, o carro está andando, mas ele não está injetando combustível lá para queimar.
então ele consegue medir essa distância. E ele tem também o tal do Echo Scoring, que diz como anda a sua aceleração e a sua antecipação. O que é antecipação? Antecipação é o quanto você consegue prever que o trânsito à sua frente vai diminuir e você reduz sem pisar no freio. Quanto mais suave você fizer essa redução, melhor é o teu scoring em antecipação. E ele também tem um Eco Coaching, que vai te dando algumas dicas de como dirigir com mais economia. Se tem uma coisa que a Renault fez melhor do que a Nissan, é o câmbio CVT. Esse câmbio está muito mais bem ajustado para esse motor do que o do concorrente direto e que faz parte aí do grupo Renault-Nissan. E esse câmbio CVT ele tem 6 marchas virtuais, e isso é legal porque você consegue controlar as marchas de acordo com o que você precisar aí no seu dia a dia. Só que na minha avaliação, esse CVT do Renault, ele ainda está 1 ou 2 pontos abaixo do CVT dos Hondas e dos Toyotas. O CVT do Honda, por exemplo, você consegue descer uma serra inteirinha só controlando a velocidade na marcha. Esse aqui não. Ele não permite tanta reduzida assim. Ele deixa o carro deslanchar um pouco mais, o que te obriga, no final das contas, a colocar o pé no freio. A experiência ao volante do Renault Captur CVT, ela é agradável. Esse motor 1.6, ele não é um dos mais potentes, não é um super motor, mas é um motorzinho bem equilibrado, que tem uma condição boa para a cidade. O câmbio CVT ajuda muito nos congestionamentos do dia a dia, do cotidiano. E ele é muito mais bonito do que um Renault Duster, a não ser que você seja um jipeiro de plantão, pá, que gosta daquele estilo rústico. Esse aqui é mais delicadinho, ele é mais todo cheio de frescurinha. Certamente é o carro que a maioria das mulheres gostaria de ter se não fosse um Honda HR-V. A suspensão dele, ela é na medida. O que não fica muito bom nesse carro é esse excesso de plástico duro nos painéis de porta, painel aqui central. É uma rigidez assim exagerada. A Renault podia ter caprichado um pouquinho mais, colocado alguns itens um pouco mais fofinhos, sei lá. E esse carro faz barulho. E todo esse plástico duro, na hora que você passa nessas ruas bem lisas da cidade de São Paulo, sabe? Que não tem nenhuma ondulação, que nem parece um paralelepípedo, mas é asfalto. Faz barulho, ele começa a tremer e com o tempo isso tende a piorar. Então, assim, é um carro popular, não tem jeito, mesmo custando 80 mil, 90 mil reais, mais de 90 mil reais, é um carro popular, tá? Falta bastante para ele se tornar algo um nível superior e que não te incomode mais com esses pequenos ruídos do dia a dia. Mas eu quero destacar a suspensão. A suspensão desse carro, ela é perfeita. Lógico que ele herdou isso do Renault Duster, que a base desse carro é a do Renault Duster. Isso é ruim? Pro padrão brasileiro, não, porque as ruas no Brasil são uma joinha aí, né? Belezura de bem feitas sob medida,
para se fazer de novo daqui a alguns tempos. Então as montadoras têm que adaptar seus carros para essas condições de piso. E isso a Renault aprendeu a fazer bem cedo, desde quando ela chegou no Brasil, diferente das demais francesas, que mantiveram aquela característica mais rígida da Europa. Volto a lembrar que os Renaults vendidos no Brasil, com exceção do Clio, que é um projeto Renault, o resto é tudo projeto Dacia ou Samsung. Então, são projetos desenvolvidos para países similares ao Brasil. É bom, mas não é tão bom assim. E chegou a hora de conhecer o consumo do Renault Captur 1.6 automático. A marca informa que esse carro faz 8,1 km por litro na estrada quando abastecido com etanol. É exatamente esse combustível que estamos utilizando e vamos rodar aí uns 10 km numa velocidade permanente constante de 80 km por hora, como de costume. O ar-condicionado está ligado. Esse carro tem o controle de cruzeiro, então nós vamos utilizar esse recurso para ajudar na nossa medição. E vamos lá, vamos ver como é que ele se comporta nessas condições. Então, depois de rodar aí um pouco mais de 10 km com o carro na estrada a 80 km por hora, uma velocidade constante, o nosso computador de bordo está marcando 12,5 km por litro. Uma bela marca, considerando que a gente está andando devagar, uma marca respeitosa, muito acima dos 8,1 anunciado pela Renault. Então esse novo motor com esse câmbio casou muito bem. Preço: quanto custa o Renault Captur? Essa versão, a Intense, que é a topo de linha, com motor 1.6 e câmbio CVT de 6 marchas, custa quase R$90 mil. Ela custa um pouquinho mais, essa aqui que a gente está analisando, porque ela tem bancos de couro, que é um item opcional. Então, para ter uma beleza dessas na garagem, prepara o bolso,